Parábolas de Jesus, capítulo 13. Um sinal de grandeza. A uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros, dirigiu Cristo a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sente ser pecador necessitado de perdão, mas por julgar-se justo e esperar obter elogio. Considera sua adoração um ato meritório, que o recomendará a Deus. Simultaneamente dará ao povo uma demonstração elevada de sua piedade. Espera assegurar-se o favor de Deus e dos homens. Sua adoração é motivada pelo interesse próprio. Está cheio de louvor próprio. Isso é evidente em seu olhar, porte e oração. Apartando-se dos outros, como se quisesse dizer: não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Põe-se de pé e ora consigo. Isaías capítulo 65, verso 5. Todo satisfeito consigo mesmo, pensa que Deus e os homens o consideram com igual complacência. Ó Deus, graças te dou, disse, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Julga seu caráter, não pelo caráter santo de Deus, mas pelo caráter de outros homens. Seu espírito desvia-se de Deus para a humanidade. Este é o segredo de sua satisfação própria. Prossegue numerando suas boas ações. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A religião do fariseu não toca a alma, não atenta para o caráter semelhante ao de Deus, nem para o coração cheio de amor e misericórdia. Dá-se por contente com uma religião que só se refere à vida exterior. Sua justiça lhe é própria, é o fruto de suas próprias obras, e é julgado por um padrão humano. Todo aquele que em si mesmo confia que é justo, desprezará os demais. Como fariseu, julga a si próprio por outros homens, julga os outros por si. Sua justiça é avaliada pela deles, e quanto piores, tanto mais justo parece ele. Sua justiça própria leva-o a acusar. Os demais homens condenam ele como transgressores da lei de Deus. Deste modo manifesta o próprio espírito de Satanás, o acusador dos irmãos. Impossível lhe é, neste espírito, entrar em comunhão com Deus. Volta para sua casa, privado da bênção divina. O publicano entrou no templo juntamente com outros adoradores, mas, como se fosse indigno de tomar parte na devoção, apartou-se logo deles. Estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, em profunda angústia e aversão própria. Sentia que transgredira a lei de Deus e era pecador e poluído. Não podia esperar nem mesmo piedade dos circunstantes, porque todos o observavam com desprezo. Sabia que em si não tinha méritos para recomendá-lo a Deus, e em absoluto desespero clamou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! Não se comparou com os outros. Esmagado por um senso de culpa, estava como que só, na presença de Deus. Seu único desejo era alcançar paz e perdão. Sua única súplica, à mercê de Deus. E foi abençoado. Digo-vos, disse Cristo, que este desceu justificado para casa, e não aquele. O fariseu e o publicano representam os dois grandes grupos em que se dividem os adoradores de Deus. Seus primeiros representantes encontram-se nos 2 primeiros filhos nascidos neste mundo. Caim julgava-se justo e foi a Deus com uma simples oferta de gratidão. Não fez confissão de pecado, nem reconheceu que carecia de misericórdia. Abel, porém, foi com o sangue que apontava ao Cordeiro de Deus. Foi como pecador que confessava estar perdido. Sua única esperança era o imerecido amor de Deus. O Senhor se agradou de seu sacrifício, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. A intuição de necessidade, o reconhecimento de nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, verso 3. Para cada um dos grupos representados pelo fariseu e o publicano, há uma lição na história do apóstolo Pedro. Na primeira parte de seu discipulado, Pedro tinha-se por forte. Semelhante ao fariseu, não era aos seus olhos como os demais homens. Quando Cristo, na noite em que foi traído, preveniu seus discípulos:
Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Pedro retrucou confiantemente: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. São Marcos capítulo 14, versos 27 e 29. Pedro não conhecia o perigo que o ameaçava. A confiança própria enganou. Julgou-se capaz de resistir à tentação, mas poucas horas depois veio a prova, e com blasfêmia e perjúrio negou seu Senhor. Quando o cantar do galo lhe lembrou as palavras de Cristo, surpreso e atônito pelo que acabava de fazer, voltou-se e olhou a seu mestre. Simultaneamente, Cristo olhou a Pedro, e sob aquele olhar aflito em que se misturavam amor e compaixão por ele, Pedro conheceu-se. Saiu e chorou amargamente. Aquele olhar de Cristo lhe partiu o coração. Pedro chegara ao ponto decisivo, e amargamente se arrependeu de seu pecado. Foi como publicano em sua contrição e arrependimento, e como publicano achou também graça. O olhar de Cristo lhe assegurou o perdão. Findou aí sua confiança própria. Nunca mais foram repetidas as velhas asserções jactanciosas. Depois da ressurreição, 3 vezes provou Cristo a Pedro. Simão, filho de Jonas, disse: amas-me mais do que estes? Pedro agora não se exaltou sobre os irmãos, apelou àquele que podia ler o coração. Senhor, respondeu, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. João capítulo 21, versos 15 e 17. Recebeu então sua incumbência. Foi-lhe apontada uma obra mais ampla e mais delicada que dantes. Cristo lhe ordenou apacentar as ovelhas e os cordeiros. Confiou-lhe ao cuidado as almas pelas quais o Salvador depusera a vida. Deu Cristo a Pedro a maior prova de estar convencido de sua reabilitação. O discípulo, outrora inquieto, jactancioso, confiante em si mesmo, tornara-se submisso e contrito. De hora avante seguiu seu Senhor em abnegação e sacrifício próprio. Era participante dos sofrimentos de Cristo. E quando ele se assentar no trono da glória, Pedro será um participante da mesma. O mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. Não é tão ofensivo a Deus nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu-o à crença de que estava salvo e desceu, passo a passo, a vereda descendente até negar a seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, aquém do céu, que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isto é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar esperança e fé. Mas, mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. A palavra de Deus declara: muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Daniel capítulo 12, verso 10. Só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Os que aceitam a Cristo e dizem em sua primeira confiança: estou salvo, estão em perigo de depositar confiança em si mesmos. Perdem de vista sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. Estão desapercebidos para as ciladas de Satanás e, quando tentados, muitos como Pedro caem nas profundezas do pecado. Somos advertidos. Aquele, pois, que cure estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Cristo. Era necessário que Pedro conhecesse seus próprios defeitos de caráter e a necessidade de receber de Cristo poder e graça. O Senhor não podia livrá-lo da tentação, mas sim salvá-lo da derrota. Estivesse Pedro disposto a aceitar a advertência de Cristo, teria vigiado em oração. Teria andado com temor e tremor para que seus pés não tropeçassem, e teria recebido o auxílio divino, de modo que Satanás não teria alcançado a vitória. Foi pela presunção que Pedro caiu, e por arrependimento e humilhação seus pés foram firmados novamente. No relatório de sua experiência, todo pecador penitente pode achar encorajamento.
Embora Pedro tivesse pecado gravemente, não foi abandonado. As palavras de Cristo, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, estavam-lhe escritas no mais íntimo do ser. Em sua amarga agonia de remorso, esta oração e a lembrança do terno e misericordioso olhar de Cristo deram-lhe esperança. Depois da ressurreição, lembrou-se Cristo de Pedro e deu ao anjo a mensagem para as mulheres. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Marcos capítulo 16, verso 7. O arrependimento de Pedro foi aceito pelo Salvador compassivo. E a mesma compaixão manifestada por salvar a Pedro é oferecida a toda alma que caiu em tentação. É o ardil especial de Satanás levar o homem ao pecado, e então deixá-lo desamparado e tremente, receando suplicar perdão. Por que devemos temer, se Deus disse, que se apodere da minha força e faça paz comigo? Sim, que faça paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5. Foram tomadas todas as providências para nossas fraquezas e oferecido todo o encorajamento para nos chegarmos a Cristo. Cristo ofereceu seu corpo quebrantado para readquirir a herança de Deus, para dar ao homem outra prova. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, verso 25. Por sua vida imaculada, obediência e morte na cruz do Calvário, intercedeu Cristo pela raça perdida. E agora, o príncipe de nossa salvação não intercede por nós como um mero peticionário, mas como um conquistador que reclama a vitória. Seu sacrifício está consumado e, como nosso intercessor, cumpre a obra que a si mesmo se impôs, apresentando a Deus o incensário que contém os seus méritos imaculados e as orações, confissões e ações de graças de seu povo. Perfumados com a fragrância de sua justiça, sobem como cheiro suave a Deus. A oferenda é inteiramente aceitável e o perdão cobre todas as transgressões. Cristo se comprometeu a ser nosso substituto e fiador. Não despreza ninguém. Ele, que não pôde ver seres humanos sujeitos à ruína eterna sem entregar sua vida à morte por eles, contemplará com piedade e compaixão toda alma que reconhece não poder salvar-se a si própria. Não contemplará nenhum trêmulo suplicante sem soerguê-lo. Ele que pela expiação proveu ao homem um infinito tesouro de força moral, não deixará de empregar esse poder em nosso favor. Podemos depositar a seus pés nossos pecados e cuidados, pois ele nos ama. Mesmo seu olhar e palavras despertam nossa confiança. Formará e moldará nosso caráter segundo sua vontade. Em todo o poderio satânico, não há força para vencer uma única alma que se rende confiante a Cristo. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías capítulo 40, verso 29. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor diz: somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 1 João capítulo 1, verso 9, Jeremias capítulo 3, verso 13 e Ezequiel capítulo 36, verso 25. Todavia precisamos ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em contrição, antes de podermos achar perdão e paz. O fariseu não sentia convicção de pecado. O Espírito Santo não podia nele atuar. Sua alma escudava-se numa couraça de justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podiam penetrar. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Veio a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Mas não necessitam de médico os que estão sãos. Lucas capítulo 5, verso 31. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição, do contrário não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo.
precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos